Para o cálculo da inércia equivalente, a gente vai usar aqui um exemplo para ilustrar esse cálculo. Então, vamos pegar aqui uma caixa de transmissão de um estágio, o torque a partir do motor na entrada aqui, depois, como é um estágio, todas essas engrenagens aqui, elas, nesse caso aqui, elas estão livres em relação ao eixo, aí o sistema de sincronizador aqui, de sincronização, ele vai engatar uma dessas marchas aqui, uma dessas duas ou uma dessas outras duas aqui, e o fluxo de torque passaria para o eixo de saída e depois lá para o diferencial para o acionamento das rodas. Então esse seria o fluxo que a gente trabalharia aqui. Agora, qual é a inércia equivalente que o anel sincronizador precisaria frear ou acelerar caso ele engrene com uma dessas engrenagens aqui? Vou enxergar da seguinte forma aqui. Por exemplo, vamos engrenar aqui em J2. Então, esses J's aqui são as inércias. Inércia da engrenagem 1, inércia da engrenagem 2, inércia da engrenagem 5 e assim por diante. A inércia do eixo aqui, ele vai ser o J saída e a inércia do eixo de entrada aqui vai ser J entrada. Os números de dentes aqui, eu vou usar a mesma numeração, então aqui a primeira engrenagem aqui vai ter o número de dentes Z1, só para ilustrando aqui, então vamos aproveitar aqui a mesma numeração, número de dentes Z1 aqui, Z5, Z6, Z2 aqui e assim por diante. O que aconteceria aqui? Se a gente quer travar o sincronizador em relação à engrenagem, essa engrenagem 2 aqui, o que deveria acontecer aqui? Duas possibilidades. Ou a engrenagem ela vai sofrer a variação da velocidade, ou o eixo vai sofrer a variação da velocidade. Lembrando, pelas aulas anteriores, que esse elemento aqui é a luva, aqui embaixo é o cubo do eixo, que gira junto com o eixo. Então a luva ele vai engatar no anel de bloqueio, o anel de engate, com o cubo, fazer essa transferência do torque aqui. Como a entrada do torque é aqui nesse lado, então nós sabemos que se o torque entra aqui, o volante do motor, o próprio motor e o volante dele estão desse lado aqui. Na saída, agora está aqui o diferencial e a inércia do veículo. O que aconteceria aqui? No momento em que essa luva for vir aqui, acionar o anel sincronizador e for encostar aqui, for engatar na engrenagem, quem deveria ser freado ou acelerado? É aquelas inércias que são mais fáceis, que estão soltas, entre aspas, dentro dessa linha aqui do powertrain, e não aquelas inércias que estão ligadas diretamente às rodas, porque aí a inércia do veículo é maior do que o restante e eu não vou conseguir frear o carro ou acelerar o carro em função dos anéis sincronizadores. Então, olhando para esse sistema aqui, o que aconteceria? Se eu tentasse frear essa engrenagem, onde que essa engrenagem está ligada? Essa engrenagem está ligada ao par dela, diretamente. Então, para eu mudar a velocidade de J2, obrigatoriamente teria que mudar a velocidade do J6, que está ligado aqui. Para mudar a velocidade do J6, tem que mudar a velocidade do eixo J saída, que está ligado lá no diferencial, que está ligado na inércia do veículo. Então, nesse caso aqui, na hora de sincronizar em cima da engrenagem J2, não tem como eu alterar a velocidade da inércia aqui J2. Então, quem vai ser, na realidade, acelerado ou desacelerado vai ser o próprio eixo, ou seja, a própria luva. Então, a inércia que o J2 vai ver vai ser só essa inércia aqui do eixo. Na verdade, depois eu vou corrigir, mas tem alguns outros elementos juntos também. Então, o cálculo das relações aqui para determinar a inércia equivalente, que vocês já viram antes, em vibrações, aqui a inércia equivalente ele seria a inércia calculada
e depois, se tiver uma relação de transmissão, usa essa relação de transmissão ao quadrado que me dá a inércia do ponto de vista onde eu quero analisar. Então, por exemplo, se a gente quer calcular aqui a inércia equivalente na posição 2, quem ele vai ter que frear não vai ser J2, porque J2, como ele está diretamente ligado aqui à inércia do veículo, então não tem como alterar a sua velocidade. Então a inércia que na realidade vai ser alterada, que vai ser a velocidade vai ser aumentada ou diminuída, vai ser a inércia do J entrada. Então nesse caso aqui, essa inércia que seria que a gente está chamando de equivalente seria a própria inércia do eixo de entrada. Se existisse uma mudança aqui na relação, ou seja, se eu precisasse pegar essa inércia e passar por alguma relação de transmissão, essa transferência seria usando então esse valor da transmissão. Então nesse caso aqui não seria necessário o produto aqui da relação, porque a inércia equivalente, que é a inércia que eu vou frear, ela já está exatamente sobre a posição onde vai ser gerado o torque de sincronização. Por isso, nesse caso aqui, a inércia equivalente seria exatamente a inércia da entrada. Só lembrando que a inércia de entrada, na realidade, é a inércia somado do eixo mais a inércia do disco de embreagem. A embreagem a gente vai ver no próximo tópico, então não precisa se preocupar agora, mas como no eixo piloto aqui vai ser montado o elemento que interrompe o torque, que vai ser o disco da embreagem, e ela soma com a inércia desse disco aqui sobre a inércia do eixo, então somos obrigados aqui na hora de acelerar ou frear aqui esse eixo, também de movimentar da mesma forma esse disco aqui da embreagem. Por isso que a inércia aqui equivalente na hora de acionar para J2 seria a inércia do eixo mais do disco da embreagem. Claro que a inércia equivalente aqui é considerando que a embreagem foi acionada e o disco da embreagem não está em contato com o volante do motor. Da mesma forma, se a gente fosse calcular a inércia equivalente, então, em relação a J1, J3 e J4, aconteceria a mesma coisa. Qual a inércia que eu precisaria frear na hora de sincronizar, por exemplo, J1? Como a J1 está em contato direto com o J5, que está em contato lá com a J saída, diferencial e a inércia do veículo, então não é possível frear aqui o valor de a inércia J1. Quem vai ser freado, vai ser acelerado, vai ser o próprio eixo. Então a inércia equivalente também seria igual a esse cálculo aqui que a gente fez agora. Agora um outro exemplo aqui para o cálculo da inércia equivalente, na verdade vou deixar como exercício para vocês pensarem aqui. Mesma ideia aqui, então entrada do torque aqui, então o motor, o volante do motor ficaria desse lado aqui. Essa caixa aqui, a saída de torque ficaria aqui, então a inércia do veículo ficaria desse lado. E aqui embaixo seria o eixo intermediário e o secundário. Então o fluxo de torque entra no eixo piloto, passa aqui pelo par constante, que vocês estão vendo que nenhuma das duas aqui é sincronizada, e depois, dependendo da marcha que for engatada, ela vai passar por eixo de saída, e o torque vai para a saída aqui. Nessa caixa aqui, as engrenagens que são sincronizadas, elas estão no eixo de saída. Então, a mesma relação aqui, na hora de calcular a inércia aqui, vou trabalhar aqui com a relação do número de dentes na saída dividido pelo número de dentes na entrada. E aí a inércia equivalente seria a inércia original vezes essa relação calculada anteriormente ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui?
Então vamos pensar aqui em que, por exemplo, vamos acoplar aqui a inércia J2. Eu quero determinar qual vai ser a inércia equivalente. O que acontece? Quando o sincronizador aqui, ou quando a luva, ele for tentar frear aqui a inércia J2, digo, o sistema de sincronização aqui, tentar frear a inércia J2, J2 está ligado a quem? Está ligado nessa engrenagem aqui, então J6. Se J6 está rigidamente ligado ao eixo secundário, então para eu aumentar a velocidade de J2, eu preciso aumentar ou diminuir a velocidade angular aqui de J2. Eu preciso também aumentar ou diminuir a velocidade de J6, como ele está ligado ao eixo secundário, então eu preciso aumentar ou diminuir a velocidade do eixo secundário. Só que dentro do eixo secundário, todas as engrenagens que estão indicadas aqui, elas são solidárias ao eixo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso aumentar ou diminuir a velocidade do eixo, preciso fazer a mesma coisa, aumentar ou diminuir a velocidade de cada uma dessas engrenagens aqui. Só que essas engrenagens, elas estão ligadas ao par delas. Então, quando eu for aumentar ou diminuir a velocidade angular de cada uma dessas engrenagens, preciso aumentar ou diminuir a velocidade também do par dela. Então, nesse caso aqui, se eu for alterar aqui a velocidade angular de J2, preciso alterar de J6, que vai alterar do J secundário aqui, da inércia do eixo secundário, que vai alterar de cada um dessas engrenagens aqui, J5, 7, 8. Só que o J5 está ligado ao J1, então eu preciso alterar o de J1 também, eu preciso alterar a inércia do eixo piloto mais do disco de embreagem aqui. Quando eu for alterar J7, preciso alterar o J3. Lembrando que o J3 está girando livre em relação ao eixo de saída. Então, para eu pegar e alterar a velocidade angular aqui de J2, eu preciso fazer com que todos os componentes que estão ligados a ele, direto ou indiretamente, também acompanhem essa mesma taxa de variação da velocidade. Na verdade, multiplicado aqui pela relação de transmissão. Quando eu chegar aqui no J8, quem eu vou precisar alterar vai ser o J4. Com o J4 ele não está rigidamente ligado ao eixo de saída, então o eixo de saída vai girar livre e precisa só frear ou acelerar o J4. Então esse é o processo que a gente trabalharia para determinar a inércia equivalente quando o sincronizador ele precisa atuar sobre o J2. Por que agora eu não vou frear ou acelerar o eixo? Porque esse eixo onde está montado a luva é o eixo de saída. E esse eixo de saída está ligado no diferencial que está ligado aqui no veículo. Então essa inércia aqui é muito maior do que a inércia do restante do sistema. Eu não vou conseguir alterar essa velocidade aqui. Quem é a parte com menor resistência à variação do movimento seria o J2, acompanhado de todos os outros elementos que estão ligados a ele. Então, como exercício, para vocês determinarem as inércias equivalentes, pensando no engrenamento das inércias J1, J2, J3 e J4. Resolvendo um exemplo aqui, então, vamos considerar aqui de novo que a gente quer acoplar aqui na engrenagem J2 e passar esse sincronizador aqui, o sistema de sincronização aqui em cima de J2. Olhando aqui então o motor, a inércia do disco da embreagem aqui, eixo piloto, o motor ficaria desse lado aqui, a inércia do veículo desse lado aqui. A gente discutiu agora no enunciado do problema. Então, olhando aqui para J2, a hora que a luva ele for tentar pressionar o anel sincronizador e tentar sincronizar J2 com o eixo, quem que o anel sincronizador vai precisar frear ou acelerar? A própria inércia J2. Então, posso dizer aqui que a inércia equivalente a hora que a gente for engatar na segunda engrenagem, ele vai ser a própria
inércia do J2. Porque, como elas estão ligadas diretamente aqui, um para um, então a inércia que o sincronizador vai sentir na hora de frear aqui vai ser o próprio J2. Mas como o J2 está ligado ao J6, então além dele, ele precisa também frear a inércia na J6. O problema aqui é que a inércia J6, do ponto de vista de J2, existe uma relação de transmissão no meio aqui. Então, usando aqui essa relação da equação, ele me diz lá que a relação de transmissão, e aqui ele não necessariamente coincide com a relação de transmissão das marchas, seria o número de dentes da saída dividido pelo número de dentes da entrada. Então eu sei que quando a gente for transferir aqui a inércia de J6 para o ponto de vista de J2, a saída é o número de dentes Z2 e a entrada, que eu chamei aqui, o número de dentes Z6. Porque quero pegar a inércia aqui que está no eixo secundário e trazer ele para o eixo de saída. Então, esse fluxo aqui, que coincide com o fluxo de torque, mas não necessariamente precisava ser, podia ser invertido se o sincronizador estivesse aqui para baixo. Então, nesse fluxo aqui que eu vou fazer a transferência e cálculo, a setinha de saída seria em relação a Z2 e a de entrada seria Z6. Então, vezes aqui, o valor aqui, a saída então seria Z2 e a entrada seria Z6. Essa relação ao quadrado aqui, que é a relação que a gente tem de inércia equivalente aqui. Então, a inércia vezes essa relação ao quadrado aqui. Além disso, o que nós sabemos aqui? No momento em que a gente vai acelerar ou frear aqui a engrenagem, a sexta engrenagem, porque ela está engrenada na segunda engrenagem aqui, J2 e J6, como essa engrenagem J6 ela está solidária ao eixo secundário, então eu também vou precisar frear essa inércia aqui, frear ou acelerar essa inércia secundária aqui. Então, mesma ideia, mais J lá do secundário, só que também preciso transferir essa inércia aqui do eixo secundário, saindo dessa posição e indo para o ponto de vista do eixo de saída, ou seja, do ponto de vista de J2. Então, de novo, eu vou pegar essa inércia aqui e transferir para cá, mas por qual relação de transmissão? Pela mesma relação de transmissão que eu tinha aqui entre Z6 e Z2, porque é nesse fluxo aqui que eu vou transferir esse valor da inércia para cá, nessa ligação aqui. Então aqui também vai ficar vezes saída, quem é Z2, entrada Z6 ao quadrado aqui. Além disso, o que nós temos também aqui? Que além do eixo secundário, nós temos outras engrenagens que estão solidárias ao eixo secundário. Então temos J5, J7 e J8. Então todas elas precisam ser também freadas ou aceleradas para conseguir frear ou acelerar J2. Só que essa inércia aqui dessas três engrenagens, essas inércias não atuam diretamente sobre o J2, porque também existe uma relação de transmissão, que é a mesma entre Z6 e Z2, que eu preciso aplicar de novo aqui. Então, mais a relação aqui. Então, eu vou juntar aqui as inércias que são iguais aqui, então, na relação de transmissão. Então, o J5, a outra engrenagem J7, mais J8, vezes mesma relação de transmissão. Saída Z2, entrada Z6 ao quadrado aqui. Então essa aqui seria a relação. Quando eu pego aqui e digo, eu preciso frear a engrenagem 5 em relação ao J2. Então qual é a inércia que J5 contribui na hora que estou freando o J2, que também seria equivalente a frear aqui J5. Seria pegar essa inércia J5, passar pela relação de transmissão entre 6 e 2, e aí sim somar direto
porque o sincronizador vai sentir aqui. Mas também, ao mesmo tempo, J5, ele está ligado, os dentes da engrenagem dela estão ligados a J1, que está ligado ao eixo piloto, que está ligado lá ao disco da embreagem. J7 está ligado ao J3, J8 está ligado ao J4. Então eu preciso também frear quem? Preciso frear J1, preciso frear a inércia do eixo piloto, ou a inércia do disco de embreagem, preciso frear J3, preciso frear J4. Todos eles em função do ponto de vista de J2. Então eu preciso que, eu vou só fazer mais um aqui, então eu preciso mais, vamos pegar um exemplo aqui, J3, mais J3 aqui, que eu tenho que jogar ele, J3 em relação a J2. Mas reparem que J3 ele gira livre em relação ao eixo de saída. Então eu não tenho uma relação direta entre J2 e J3. Quem faz essa relação é por esse engrenamento aqui. Então o que eu tenho aqui? Se eu for pegar a inércia de J3 e jogar ele, eu preciso jogar ele para o ponto de vista do secundário. Porque a partir do secundário eu consigo retornar aqui para cima no J2. Quem é a saída aqui? O Z7. Quem é a entrada? Z3. E aí a mesma coisa. Depois que a gente passar a inércia equivalente aqui, J3, para o secundário, eu preciso transferir de novo a inércia equivalente do J3 que está do ponto de vista do secundário para cima para o equivalente ao J2 aqui. Então, a primeira passagem aqui é J3 vezes quem é a saída é o 17. Então, 17 dividido pela entrada, que é Z3 ao quadrado. Então, essa primeira passagem aqui, esse primeiro termo aqui, Z7 sobre Z3, ele me deu a inércia equivalente de J3 em relação ao secundário. Aí eu vou fazer a mesma passagem, jogar do secundário para a inércia aqui equivalente em relação ao ponto de vista de J2. Então, somado aqui, ou desculpa, multiplicado aqui, a mesma relação que a gente teve antes. Então, Z2, que é a saída, dividido por 16 ao quadrado. Reparem que ele não obedece às regras da relação de transmissão que é dado nas caixas, né? Então, dependendo de como a gente estiver trabalhando aqui, eu posso obter diferentes valores aqui de relação de transmissão que eu preciso montar aqui. Então, aí depende de onde para onde que eu quero essa inércia equivalente aqui. Além disso, vou somar com os outros termos aqui. Então, o equivalente lá em função do J4, do J1 e do eixo piloto aqui, que seria a entrada, e etc. aqui. Se tivesse outras inércias também de outras marchas, eu iria somar acumuladamente aqui. Então, resumindo, na hora de frear ou acelerar a inércia J2, como existem outros elementos ligados a ele, que eu sou obrigado também a acelerar ou frear ele, então a inércia, na realidade, que eu vou perceber não é só daquela engrenagem que eu quero alterar o movimento, mas sim de todos eles e transferido em relação só às relações de transmissão aqui, dado lá pelo engrenamento, ao quadrado aqui, não esqueça, e calcular a inércia equivalente nessa forma aqui. Então, na caixa de 2 estágios, em que o sincronizador está junto com o eixo de saída, eu preciso determinar a inércia equivalente dessa forma aqui. Poderia ter uma caixa de 2 estágios, como existe, que algum dessas engrenagens que são sincronizadas, elas estão no eixo secundário. Aí o cálculo seria diferente em relação ao que nós temos aqui. Aí depende muito do layout da caixa, para ver onde que o trambulador é mais fácil de controlar os engates, se é no eixo de cima ou se é no eixo de baixo.